Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação. Essa vai ser a nossa primeira aula aí, onde a gente vai ver uma breve introdução e umas noções básicas de algoritmos, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, antes de começar a falar em programação, né, é bom definir algumas coisas, né? Então, para começar, o que que são programas, né, ou software, ou aplicativos? A gente vem usando várias terminologias diferentes aí para referenciar as mesmas coisas, né? Do ponto de vista do usuário, a gente está bem acostumado a usar programas, né? Programas de computador em geral no nosso dia a dia, né? A gente tem que abrir um pouco a mente, né? Porque a gente está muito acostumado a usar, claro, programas de computadores convencionais, desktops, laptops, aplicações como, por exemplo, editores de texto, planilhas, navegadores web. Essas aplicações a gente usa há bastante tempo já no nosso dia a dia, mas essencialmente tudo que roda sobre um sistema operacional, todo tipo de software que roda sobre um sistema computacional qualquer, pode ser considerado, claro, um programa, né? Então, aplicativos para telefone celular, por exemplo, hoje em dia são programas completos, né? Um telefone celular pode ser considerado, claro, um computador, né? A gente tem algumas páginas web, por exemplo, que também são consideradas programas, né? A gente consegue interagir com elas, fazer coisas bem interessantes como encontrar rotas em mapas, né? Ou usar aplicações como clientes de e-mail, tudo isso em páginas web, né? Tem aplicações para propósito específico em praticamente todos os domínios do conhecimento, assim, né? Então lá, por exemplo, na área médica tem aplicações que são utilizadas para ajudar os médicos a diagnosticar pacientes, né? Tem em áreas como na indústria do cinema, por exemplo, tem aplicações que ajudam os desenvolvedores lá, os desenhistas, a animar os seus personagens e tudo mais. Então, tem todo tipo de aplicação em todas as áreas do conhecimento. Algumas delas a gente está bem familiarizado, outras nem tanto, né? Uma coisa em comum assim entre as aplicações em qualquer domínio é que elas são todas desenvolvidas, né, utilizando linguagem de programação. Então, isso é uma das coisas que a gente vai aprender durante esse curso, né? A gente vai aprender uma linguagem de programação específica, que é a linguagem C, mas existem inúmeras outras, né? Tem várias linguagens de programação disponíveis para todos os tipos de finalidade, tá? Algumas linguagens de programação são mais úteis para programar certos tipos de dispositivos, outras linguagens de programação são mais úteis para escrever certos tipos de aplicação, então depende muito do contexto e da necessidade para se escolher a linguagem de programação que vai se usar. A gente tem que começar aprendendo uma, né? E a gente vai aprender essa linguagem de programação, que é a linguagem C, que é uma linguagem de propósito geral. E como eu falei, né, a gente programa, está acostumado a falar sobre programação de computadores e a gente vai falar muito sobre isso nessa disciplina. A gente vai falar sobre programação de computadores convencionais, esses computadores que a gente usa com sistema operacional, Windows, Linux, etc. Mas, como eu falei, a gente pode programar todo tipo de sistema computacional, como, por exemplo, lá smartphones, tablets, ou até mesmo robôs, né? Automatizar certos processos com robôs ou máquinas programáveis, né? Então, tem, tem todo esse... Tem uma gama de usos possíveis para programação hoje em dia. E sabendo alguma linguagem de programação, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina, por exemplo, a gente consegue evoluir usando os mesmos conceitos para aprender a programar outras plataformas e outros dispositivos, né? Um pouco sobre o processo de desenvolvimento, então, está escrito ali no slide, né? Processo de desenvolvimento bem simplificado, né? Porque tem disciplinas inteiras sobre o processo de desenvolvimento de software, disciplinas de engenharia de software, e a gente aqui vê o básico do básico só para a gente conseguir aprender alguma coisa de programação, tá? Então, tudo parte de algum tipo de especificação em uma linguagem natural, ou seja, eu tenho lá, por exemplo, no nosso caso na disciplina, a gente vai ter enunciados de exercícios. Esse enunciado vai propor um problema qualquer e a gente tem que achar uma forma de solucionar esse problema. Como é que a gente vai fazer isso, né?
a gente precisa de um programador, no caso o programador são vocês, né? Alguém que entenda o problema, né? Entenda esse problema especificado nessa linguagem natural e seja capaz de transformar ou criar uma solução para esse problema usando uma linguagem de programação. Então, escrever como se fosse um roteiro lá, usando uma linguagem de programação para para resolver esse problema proposto nesse enunciado de exercício, por exemplo, no nosso caso, mas um problema em geral, né? Um problema qualquer que é proposto que se possa resolver computacionalmente. Essa linguagem de programação, ela é uma linguagem que se assemelha à linguagem natural em algum sentido, né? Ela tem também palavras, né, que a gente vai usar, tem uma gramática, tem sintaxe, que a gente vai ter que respeitar. Ela é um pouco mais rígida do que uma sintaxe em geral de uma linguagem natural, mas ela ainda se aproxima muito do tipo de linguagem que a gente está acostumado a usar. Linguagem natural, entendo uma linguagem que a gente fala, por exemplo, português, inglês, né? Então, isso é uma linguagem natural. Uma linguagem de programação, então, vai ser como uma linguagem natural, mas com uma sintaxe um pouco mais específica, onde a gente vai dar comandos para o computador executar. O computador não executa diretamente essa linguagem natural, então tem um processo aqui intermediário que a gente chama de compilação. É importante saber que esse processo existe, a gente não vai entrar em muitos detalhes de como ele funciona, mas a gente vai ter que usar um programa que a gente chama de compilador para compilar os nossos programas escritos em linguagem C, para que eles virem daí uma linguagem de máquina mesmo. Então a máquina, o computador, ele executa uma linguagem que é de baixíssimo nível, né? Uma linguagem que tem que trata de questões muito específicas da máquina, do hardware mesmo, e o programador em geral não está apto a escrever programas direto nessa linguagem. Seria muito difícil do programador fazer isso. Então, o compilador faz esse trabalho para nós, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes de como o compilador funciona, mas a gente em algum momento vai ter que interagir com ele, principalmente para entender as mensagens que ele nos dá quando a gente escreve alguma coisa errada, por exemplo, nos nossos programas. Tá? E vocês vão fazer esse processo várias e várias vezes ao longo do semestre. Como eu falei antes, então, nesse curso a gente vai usar a linguagem de programação que chama C, esse é o nome da linguagem. Ela é uma linguagem de propósito geral, como eu falei, é uma linguagem bastante utilizada para várias finalidades, tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual ela é uma linguagem que é a linguagem utilizada nessa disciplina. Essa linguagem segue um paradigma que chama procedural ou imperativo, né, que é baseado nos princípios da programação estruturada, e vocês também, é bom saber, mas a gente não vai ver outros paradigmas, mas existem vários paradigmas de linguagem de programação diferentes, né, programação funcional, programação lógica, né, enfim, tem uma série de outros paradigmas também existem, né, a gente usa esse paradigma específico, essa linguagem de programação que implementa ele, porque ele é talvez um dos mais simples de entender para começar, né? Então a gente executa as ações todas sequencialmente com esse paradigma. Ele tem alguns conceitos de sequenciação que a gente vai estudar ao longo do semestre que são relativamente fáceis de entender. Assim, né? As outras linguagens em geral elas são um pouco mais menos intuitivas, talvez, né? Uma das coisas que a gente vai fazer ao longo de todo o semestre, então, é solucionar problemas. Basicamente, é isso que o programador faz durante toda a sua vida. Solucionar problemas não de qualquer forma, mas solucionar problemas usando programação, usando programas de computador, né? Mas entre a especificação do problema, né, e a escrita de um programa que resolve aquele problema, o programador não pode fazer isso numa etapa só, né? A gente não consegue, em geral, entender todo o problema com base apenas na definição do próprio problema para escrever um programa direto. No começo, a gente vai fazer vários exercícios e vai ver vários enunciados de exercício ao longo do semestre, mas vocês vão ver que no começo os exercícios são bastante simples e a gente consegue ler o exercício e entender e saber o que tem que fazer, tá? Mas em geral, a gente não vai fazer esse processo de uma vez só. A gente precisa passar por uma etapa de análise, entender exatamente quais são os resultados que se quer obter, que tipo de saída, que tipo de resultado se quer que o programa apresente, por exemplo, né? Vamos supor que
alguém quisesse escrever um programa, fazer uma coisa muito simples, como calcular a raiz quadrada de um número, alguma coisa assim, né? Então, se o problema fosse esse, né, a gente precisa saber o que é fornecido primeiro, né? Por exemplo, qual número eu preciso calcular a raiz quadrada, né, por exemplo, né? Que tipo de procedimento eu tenho que seguir, como é que eu faço para calcular uma raiz quadrada, por exemplo, e que resultado se quer obter, né? O que se espera que o programa forneça para o usuário final. Então, nesse caso, por exemplo, seria o programa tem que dizer qual é o resultado daquela operação matemática. Então, quando o enunciado é simples assim, a gente tem poucas entradas, poucas saídas, né, como parte da resolução do problema, mas conforme vai ficando mais complexo, a gente vai tendo que se aprofundar nessas análises e entender bem o que está sendo pedido. Outra coisa que a gente vai fazer é construir um algoritmo, né? Então, o que é um algoritmo? A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no resto dessa apresentação, mas construir um algoritmo significa pensar sobre os passos que têm que ser seguidos para resolver aquele problema. Como é que eu resolvo o problema passo a passo? Como é que eu subdivido o problema em vários problemas menores, digamos assim, e depois resolvo esses probleminhas um de cada vez e para resolver o problema completo, né? Uma técnica que a gente costuma utilizar para fazer o teste, simulação desses algoritmos chama teste de mesa, que a gente vai ver também ao longo dessa disciplina. E aí, por fim, né, depois de fazer tudo isso, a gente pode sim escrever o programa. Tá? Vamos fazer um pouco desse exercício ao longo dessas primeiras aulas, principalmente, nessa primeira metade do semestre, a gente vai fazer muito isso. Mas, basicamente, as etapas de definição do problema, análise e algoritmo é o que a gente faz mais na parte teórica, né? E aí, na parte prática, a gente escreve os programas de fato, tá? Bom, passando então para algoritmos, a intenção principal dessa aula de hoje é fazer uma introdução a algoritmos, assim, né? Então, o que são algoritmos, né? Um algoritmo é como está escrito ali, né? É um conjunto finito e lógico de etapas que estabelecemos para solucionar algum tipo de problema, né? Então, essas são as palavras-chave, né? Acho que o conjunto de etapas ou de passos, ou, né, a sequência de passos lá que eu tenho que seguir para resolver um determinado problema, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que alguém quisesse que a gente escrevesse um algoritmo para trocar o pneu furado de um carro, né? Quais são os passos que eu preciso definir para trocar o pneu furado de um carro? Ou, né, por outro lado, eu poderia querer algo mais matemático, algo mais que se pode resolver computacionalmente, por exemplo, né? Qual é o algoritmo que eu deveria seguir para resolver uma equação de segundo grau, ou para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, no caso. Vamos focar nesses dois algoritmos por enquanto e tentar detalhar eles, tá? Um de cada vez. Então, antes, um pouco sobre as propriedades, né, dos algoritmos. A gente define, né, que algoritmos têm estado inicial, ou seja, existe alguma coisa, algum tipo de estado, algum tipo de situação que existe antes do algoritmo existir ou ser executado, que eu quero mudar. No caso, em geral, é parte do problema, né? Então, eu tenho lá algo que eu não sei que eu gostaria de saber e esse é o meu estado inicial, vamos supor. Ele tem, como eu falei, um conjunto lógico de passos, em geral. Em linguagem de programação, isso vai se traduzir em comandos, né? Cada um desses passos lá, ou ações que vão ter que ser executadas pelo algoritmo, vão virar comandos em uma linguagem de programação. Esses comandos, em programação estruturada, a gente define eles em três tipos, né? A gente tem sequência, né? As coisas são executadas uma após a outra. A gente tem seleção condicional, que são decisões, né, que eu preciso tomar para executar um conjunto de ações ou outro conjunto de ações. E a gente tem também iteração, que seria repetir ações, tá? A gente vai ver alguns desses tipos de comandos aqui na aula de hoje e todos eles ao longo do semestre, né?
o algoritmo tem, além disso, né, ele tem sempre algum tipo de dado de entrada, sempre não, né, pode ser que não tenha dados de entrada, mas em geral tem, né, dados de entrada que são fornecidos para que eu possa executar o algoritmo. Ele produz dados de saída, então ele informa alguma coisa na saída, no final, para o usuário, por exemplo. Então naquele exemplo lá que eu estava dando antes, se o algoritmo precisa calcular a raiz quadrada de um número, por exemplo, ele precisa receber um número de entrada e produzir a raiz quadrada desse número como saída, né? Então, e de preferência, obviamente, essa saída tem que ser correta, né? Senão o algoritmo não é muito útil, né? Ele tem que parar, ele tem que ter um estado final previsível e tem que ser eficaz, tem que fazer o que ele deve fazer e nada mais, né? Vamos lá. Então, agora sim, um primeiro exemplo era, né, um algoritmo para trocar um pneu de um carro. Como é que eu faria um algoritmo para trocar um pneu de um carro? Aqui tem um exemplo, né, para gente começar, né? Então, tem alguns passos ali que a gente elencou, que seria esse algoritmo, né, que seria o algoritmo de troca do pneu do carro. Então, tem lá, preciso levantar o carro com o macaco, preciso retirar os parafusos, retirar a roda, colocar o step, colocar os parafusos de volta e baixar o carro, retirar o macaco. Isso seria o básico do que eu precisaria fazer para executar esse algoritmo. Notem que aqui a gente está falando de um algoritmo não numérico, é algo que a gente não vai executar num computador, provavelmente, né? Então ele não é um algoritmo assim super... ele não segue uma lógica única e super restritiva, né? O algoritmo, de fato, se eu escrevesse numa folha de papel esse algoritmo e entregasse para uma pessoa ler, provavelmente a pessoa conseguiria executar esse algoritmo e trocar o pneu do seu carro, né? Para um computador, ele é impreciso demais, né? Talvez tivessem coisas que eu precisasse adicionar e outras situações que eu precisasse pensar para que isso aqui fosse um algoritmo que fosse executável por um computador, né? Mas vamos fazer essa versão simples aqui por enquanto, tá? Uma forma de representar esses algoritmos, né, é através do que a gente chama de fluxograma, né? Então, o fluxograma, ele tem essa característica aqui, o fluxograma é esse, acho que vocês estão vendo aí, né? O fluxograma é são essas caixas aqui na direita do slide, né? Então, a gente define um início para o fluxograma, então tudo começa nessa forma aqui, arredondada, que é o início. Depois, cada um desses retângulos aqui vai representar uma ação, né? Então, aquelas ações que eu tinha escrito numa lista antes, eu escrevi na forma de um fluxograma aqui, né? A seta indica a direção em que eu tenho que seguir essas ações, né? Então, eu tenho que primeiro levantar o carro com o macaco, depois retirar os parafusos, depois retirar a roda, depois colocar o step e assim por diante, né? Certas ações dessas aqui não funcionariam se eu não executasse nessa ordem. Por exemplo, eu não conseguiria retirar a roda antes de retirar os parafusos, por exemplo, né? Então, se eu alterasse a ordem, isso já não funcionaria, né? Então, essa noção de ordem, de sequência, é importante para o nosso algoritmo. Então, essa é uma daquelas propriedades que eu mostrei antes, né? Uma das primeiras propriedades é o algoritmo tem sequência, né? Então, ele tem uma sequência de passos que tem que ser executadas nessa ordem para que as coisas funcionem. Eu poderia sair com outro algoritmo diferente desse que também troca o pneu de um carro? Poderia, né? Mas esse aqui é um algoritmo que funciona para esse propósito que a gente está querendo. E, por exemplo, né, elaborando um pouquinho mais no algoritmo, e se tivesse necessidade de tomada de decisão, e se eu quisesse colocar no algoritmo uma restrição ou algum tipo de condição para executar alguma coisa. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei o seguinte, né? Imagina que eu vou lá, retiro os parafusos e a roda está emperrada. Por algum motivo, eu não consigo tirar a roda do carro, né? Daí, aqui no algoritmo, vocês vão ver que eu incluí uma pergunta, né? Então, isso aqui é uma condição, né? Uma condição de seleção. Então, se a roda está emperrada, sim. Se isso aqui é verdadeiro, né? Eu digo, a roda está emperrada? Sim, está. Daí, por exemplo, eu coloquei uma atividade a mais aqui, que seria ligar para um amigo mais forte que eu. Eu ligo para o meu amigo que é mais forte que eu, ele vem e tira a roda de algum jeito, né, do carro.
do lugar, e aí eu sigo com o meu algoritmo normal, né? Se a roda não está emperrada, eu retirei os parafusos, a roda não está emperrada, tá tudo bem, então eu vou lá e retiro a roda eu mesmo, não preciso chamar o meu amigo e coloco o step. O que tem de interessante nisso aqui, né? Quando eu quero colocar uma condição, aqui no caso, de novo, é um algoritmo para ser executado por uma pessoa, então isso aqui é bem livre, né? Eu coloco uma pergunta qualquer ali, se a resposta for sim ou não, eu faço uma ação ou outra, né? Mas notem que essa ação aqui, ligar para um amigo, ela só acontece se a roda estiver emperrada. Então eu tenho uma ação que tem esse mecanismo aqui, é um mecanismo chamado de seleção, porque ele seleciona qual vai ser a atividade, qual vai ser a atividade a ser executada depois desse ponto. Então, ou eu executo isso, ou eu executo isso, né? Então, tem as duas opções, né? De acordo com a minha resposta para essa pergunta, tá? Então, esse é mais um daqueles critérios, né? Além de sequência, tem seleção, né? Que os algoritmos podem fazer. A gente não vai ver repetição hoje, mas isso vai aparecer mais para frente nas próximas aulas. Bom, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é um exemplo de um algoritmo numérico. Esse sim é um tipo de algoritmo que a gente consegue calcular, a gente consegue executar, escrever um programa de computador que calcula isso aqui para nós, tá? Então, o problema lá era como é que eu faço para resolver uma equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau tem essa cara aqui, né? Vocês devem estar acostumados. Ax² mais bx mais c igual a zero, né? Então, essa é a forma geral de uma equação de segundo grau. As soluções para uma equação de segundo grau, isso tudo é dado, né? Eu tô dando junto com o problema, né? Se eu não desse essas coisas aqui, talvez a pessoa que fosse escrever o algoritmo ia ter que sair atrás de encontrar essas soluções aqui, tá? Mas eu tô dando tudo junto com o enunciado. Então, as soluções para resolver ou encontrar raízes de uma equação de segundo grau são dadas por essa fórmula aí, que é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, eu vou calcular lá um x1, que vai ter um positivo aqui na frente da raiz, né? E um x2, que vai ter um negativo aqui na frente da raiz. Essa é a diferença básica entre a raiz 1 e a raiz 2, né? O x1 e o x2. Bom, isso aqui a gente já sabe, né? Como é que a gente faz, então, um algoritmo para resolver isso, tá? Se vocês lembrarem lá das aulas de matemática no ensino médio, né? Vocês vão lembrar que vocês já faziam isso, já executavam esse algoritmo, não necessariamente vocês tinham formalizado ele, tá? Mas o algoritmo é mais ou menos esse aqui, tá? Então, eu tenho um início lá, né? A primeira coisa que eu faço é ler A, B e C. Aqui apareceu uma coisa nova, né? A gente tem esse símbolo diferente aqui, que é um símbolo que representa, em geral, em algoritmos, entrada e saída de dados. Eu falei lá atrás, né, que para alguns algoritmos, né, nem todos vão ser assim, mas alguns algoritmos, ou boa parte dos algoritmos, vão precisar de dados de entrada. Nesse caso aqui, para resolver uma equação de segundo grau, que dados eu preciso de entrada? Bom, se a equação é ax² mais bx mais c igual a zero, o que eu preciso saber? A mesma coisa que a professora especificava lá nos enunciados das provas de matemática, né? Alguém tem que me dizer qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C. No caso desse algoritmo aqui, o usuário do meu programa vai me dizer quais são os valores de A, B e C. Quando eu escrevo isso aqui, lê A, B, C, significa o meu programa lê os valores de A, B e C. Então, o usuário informa os valores de A, B e C para que eu possa calcular. Aí, qual é a primeira coisa que eu faço? Vocês provavelmente faziam isso dessa forma lá na época, lá nas disciplinas de matemática, né? A primeira coisa que eu faço é calcular o D ali, o delta, né, que fica dentro da raiz, né? Então, o que fica dentro da raiz é aquele B² menos 4AC, então eu calculo isso, né, de acordo com os valores de A, B e C que o usuário informou, e guardo lá num valor, lá numa letra que eu coloquei nova aqui, que é essa letra D. Então, a primeira coisa que eu faço é executar essa operação. Executei essa operação e agora, o D é maior ou igual a zero? Essa é a pergunta, né? Então, coloquei aqui uma seleção condicional. Se o D não for maior ou igual a zero, significa o quê? Significa que o D é negativo, né? E aí, eu não consigo resolver esse problema, né? Esse é um caso em que eu não consigo resolver, pelo menos não usando essa fórmula aqui, tá? Então, se o D for negativo, eu vou simplesmente imprimir raízes imaginárias, ou seja, a saída, o resultado do meu algoritmo vai ser ele vai dizer para o usuário assim, raízes são imaginárias, eu não consigo calcular, né?
Se não, né, ou seja, se eu não vim para cá, né, se o D não é negativo, ele é ou positivo ou zero, então eu posso seguir aqui para baixo. E aí, se eu seguir aqui para baixo, eu vou calcular o valor de x1, que aí é só calcular, usando aquele D ali que eu já tinha pré-calculado, e o valor de x2, tá? E aí eu vou lá e imprimo as raízes, né? Imprimo x1, os valores, né, de x1 e x2. E quando eu digo imprime, né, o programa imprime para o usuário, né? Então ele informa para o usuário, imprime na tela, né? Aqui tá, a gente usa geralmente essas palavras lê e imprime, que é para representar a entrada e saída. Que particularidades tem nesse algoritmo, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando D é igual a zero, né, x1 e x2 são iguais, né? Então, tanto faz, né, porque aqui isso aqui vai dar mais raiz de zero, né, isso aqui vai dar menos raiz de zero, isso aqui vai ser indiferente, né, então tanto faz esse termo aqui, e eu calculo duas vezes, né, calculo x1 e calculo x2. Computacionalmente isso é ruim, porque eu vou fazer cálculos desnecessários, né? O meu programa vai ser menos eficiente do que ele poderia ser. Então isso é um primeiro detalhe, um primeiro pequeno problema, né, nesse algoritmo. Além disso, né, aí fica a pergunta para vocês, né? Falta mais alguma condição para o algoritmo ser completo? O que vocês acham, né? Então, fica aí para vocês, né? Tentem pensar o que falta. Vou dar, né, o spoiler, né? Sim, falta alguma coisa, né, para que o algoritmo seja completo e funcione para qualquer caso. Então, pensem um pouco, tentem resolver e incluir aí o que está faltando no algoritmo. Se vocês tiverem interesse também, tentem resolver essa questão aí do quando D é igual a zero, calcula x1 e x2 duas vezes. Também dá para resolver isso facilmente. São duas alterações que podem ser feitas no algoritmo aí para solucionar esses pequenos problemas aí que vocês vão elencar. Por fim, esse é o último slide, fica aí mais como referência para vocês. Esses são as formas, né, que a gente usou para representar os fluxogramas. Então, a seta ali representa fluxo, como eu falei. Esses terminais, eles são esses arredondados, né, essas formas arredondadas que indicam início e fim, né, onde o programa começa ou onde o programa termina. A gente tem entrada e saída, que é esse símbolo que é um paralelogramo, né? Ele indica entrada e saída. Tem os retângulos para processamento, então são operações que em geral é o próprio computador que vai fazer, né? Então, nos nossos algoritmos todos, quando tiver essas caixas de processamento, é algo que o computador faz sozinho, não tem necessidade de interagir com o usuário, né? Como tem no caso de entrada e saída. Tomada de decisão é algo que o computador também faz, o computador vai fazer as tomadas de decisão e é isso que deixa os nossos algoritmos mais interessantes. E aí, por fim, tem ali alguns conectores que ainda não apareceram, né? Que são esses conectores para conectar dois pontos de um algoritmo. Então, às vezes eu vou ter vários fluxos andando lá no mesmo fluxograma em paralelo. Em algum lugar eu quero juntar esses fluxos, eu posso usar esses conectores aí, tá? Para a aula de hoje era isso, então fica o exemplo do slide anterior aí, tentem fazer e alterar aquele fluxograma ali para resolver aquele problema. E até a próxima aula a gente continua vendo mais algoritmos e mais expressões lógicas e expressões aritméticas que vão ser vistas na semana que vem, tá? Até a próxima.